Ei, você de Virgem, já sentiu que por mais que você faça tudo certo, parece que nunca é suficiente? Que você termina uma tarefa e, em vez de comemorar, você já encontra algo que poderia ter sido melhor? Ou talvez você conheça alguém que está sempre disposto a ajudar, que percebe detalhes que ninguém mais vê, que gosta das coisas super organizadas, mas por dentro vive uma cobrança silenciosa que quase ninguém imagina? Hoje nós vamos falar sobre uma parte de Virgem que poucas pessoas enxergam. Vamos lá conhecer esse lado sombra? E antes de começar, eu vou deixar um lembrete importante. Quando eu falo sobre o lado sombra de um signo, eu não estou falando de defeitos. Não estou aqui dizendo que alguém é melhor ou pior por conta do seu signo, do seu mapa astral, pois todos nós temos luz e sombra, independente do signo. A sombra ela aparece quando estamos inseguros, sobrecarregados ou tentando nos proteger ou até mesmo de forma inconsciente. Então, conhecer não serve para nos julgar, serve para nos compreendermos melhor. Então, se você gosta desses conteúdos sobre astrologia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu, Letícia, vou usar a astrologia aqui como uma ferramenta para você entender melhor quem você é e como a gente pode crescer mediante a isso. Então, agora vamos olhar o lado sombra de Virgem. Virgem ele é um signo conhecido pela organização, pela inteligência e pela atenção aos mínimos detalhes. É aquela energia que gosta de melhorar processos, resolver problemas, fazer as coisas da melhor maneira possível. O virginiano, a virginiana, enfim, costuma observar aquilo que quase ninguém percebe. Encontra soluções, ajuda, organiza, cuida, existe toda uma dedicação por trás dessa pessoa, dessa energia. Mas, como toda qualidade, quando em desequilíbrio, também pode se transformar em um desafio. E a primeira sombra está na autocobrança. Sim, porque muitas vezes ninguém cobra tanto uma pessoa de virgem quanto ela mesma. Parece que tem uma voz interna que está sempre perguntando: será que eu fiz o suficiente? Eu acho que poderia ter sido melhor. Ou será que eu errei em alguma coisa? Isso pode fazer com que você, virginiano, tenha dificuldade de reconhecer as suas próprias conquistas. Enquanto outras pessoas enxergam um excelente resultado, porque sim, você entrega um excelente resultado, você costuma enxergar apenas aquilo que ainda falta. E o aprendizado começa quando você entender que excelência não significa perfeição e que ninguém cresce vivendo em guerra consigo mesmo. Uma outra sombra importante que eu vou destacar aqui é relacionada ao perfeccionismo. Porque muitas pessoas, na realidade, acreditam que Virgem busca a perfeição porque quer impressionar os outros. Mas, na maioria das vezes, não é isso. O virginiano busca a perfeição porque acredita que se tudo estiver certinho, talvez consiga evitar problemas futuros. E existe uma tentativa silenciosa de controlar aquilo que pode dar errado. Mas a vida não funciona bem assim. Nem tudo depende do nosso esforço, nem tudo pode ser previsto, e tentar controlar tudo pode gerar um desgaste enorme para você. Às vezes, o melhor também precisa ser considerado o suficiente, só suficiente. Uma outra característica marcante é a dificuldade em descansar. Você costuma sentir que sempre existe alguma coisa para fazer, uma tarefa pendente, algo que precisa organizar, precisa ajudar alguém, tem um problema para resolver. E isso faz com que muitas vezes você se sinta culpada quando para. Quando começa a querer descansar, é como se você estivesse perdendo tempo. Mas descansar também faz parte do caminho, é necessário. Ninguém consegue cuidar de tudo e de todos sem antes cuidar de si mesmo, correto? Até a Terra precisa de um tempo para recuperar sua força antes de produzir novamente. Existe também uma sombra ligada à crítica. E aqui vale um olhar um pouquinho mais profundo. Porque Virgem não costuma observar detalhes para diminuir ninguém. Na realidade, percebe aquilo que pode ser melhorado. O problema aparece quando essa mesma capacidade é direcionada para si ou para quem está por perto sem perceber o impacto das palavras. Porque às vezes aquilo que
Você, virginiana, acredita ser uma ajuda, pode ser recebido como crítica. Isso pode gerar algum tipo de conflito, porque a sua evolução está em aprender que nem toda situação precisa ser corrigida. Às vezes, as pessoas precisam apenas ser acolhidas. E nem sempre o melhor presente é uma solução. Às vezes, é simplesmente estar ali presente, né? Você mesmo sendo quem você é, sem trazer soluções. Uma outra sombra muito importante é a dificuldade em aceitar erros. Porque você, virginiano, costuma associar o erro ao fracasso. Quando alguma coisa sai diferente do que você espera, pode surgir uma frustração muito grande. Mas existe uma verdade libertadora nisso tudo. Errar faz parte de qualquer processo de crescimento. Quem nunca erra também nunca experimenta algo novo. E a vida, ela não existe perfeição, ela pede movimento. Então, cada erro traz aí um aprendizado que nenhuma teoria consegue te ensinar. E existe uma sombra que poucas pessoas enxergam em Virgem: a dificuldade de receber. Pois é, costuma cuidar de tudo, cuidar muito, está sempre disponível, ajudando, encontrando uma maneira de ser útil, mas quando chega a hora de pedir ajuda, tudo muda. Muitas vezes prefere resolver sozinho porque acredita que não deve incomodar ninguém. Só que permitir que alguém cuide de você também fortalece os relacionamentos. Receber ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de confiança. Agora eu quero te contar uma coisa importante. Toda sombra também revela uma luz. A autocobrança mostra a Virgem desejando crescimento, evolução. Esse perfeccionismo todo, uma dedicação, a atenção aos detalhes mostra como você é cuidadoso. E a vontade de ajudar mostra sua generosidade. E nada disso precisa desaparecer. O objetivo aqui é encontrar o equilíbrio. Um virgem evoluído continua organizado, mas não vive escravo da perfeição. Continua buscando melhorar, mas celebra cada conquista, continua ajudando, mas aprende a pedir ajuda quando precisa. Continua observando os detalhes, mas também aprende a enxergar a beleza das imperfeições. Então, se você é de Virgem, talvez algumas dessas palavras tenham despertado algumas reflexões importantes. E eu quero que você se lembre de uma coisa: reconhecer a sua sombra não significa que você está encontrando defeitos. Significa perceber onde existe espaço para que você cresça, mude, transforme coisas aí que já não estão bacanas. Porque a astrologia, ela não veio para te limitar, não veio para limitar ninguém. Ela vem para ampliar a nossa consciência. E a maior evolução de Virgem acontece quando entende que o seu valor nunca depende de fazer tudo de forma perfeita. Você não precisa merecer amor quando produz. Você já tem valor simplesmente por ser quem você é. Agora eu quero saber de você. Você é de Virgem ou conhece alguém desse signo? Qual dessas características mais chamou a atenção? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdo sobre astrologia, signos, autoconhecimento, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Ainda temos muito para conversar sobre o lado sombra de cada signo e sobre como transformar os nossos desafios em evolução. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!